Vou falar agora rapidamente de alguns acidentes dentro da história marítima. Isso aqui é uma foto interessante, né, de 150 anos atrás, mostrando o primeiro embarque de petróleo em barris. Né? Começou dessa forma. Já nesse mesmo ano, nós tivemos o primeiro petroleiro a vela cruzar o Atlântico. Ele fez a travessia Filadélfia a Londres, e esse petróleo ainda era transportado nos barris, não era ainda dentro do tanque de carga granel. 2 anos depois, surgiu o primeiro navio a já transportar esse petróleo dentro de um tanque de carga, ou seja, já não era transportado em barris e já era transportado em granel, e a grande novidade, naquela época da Revolução Industrial, já possuía um casco de ferro, já não era o casco de madeira. Até que a gente chega num navio desse aí, ó. Jarivi, que o maior petroleiro do mundo, é um navio de 564 mil toneladas, ou seja, são 4 milhões de barris. Por que eu estou mostrando a foto desse navio? Obviamente, algumas praticais operam com navio que chegam perto de sair, outras não. Mas o interessante é saber o seguinte: eu tive a oportunidade ano passado de atender, fui convidado pela BP a participar daquele acidente lá no Golfo do México, lá da plataforma que explodiu e afundou. Nós montamos uma missão para lá. Nessa missão nós tivemos a oportunidade de levar o pessoal do Comando de Operações Navais, o comandante Francisco Montenegro nos acompanhou nessa missão. Levamos 2 oficiais da Força Aérea Brasileira, por conta de um projeto que a gente está fazendo do pré-sal, e levamos o pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, do IBAMA, para acompanhar essa operação. Então todo mundo acompanhou pela mídia, por 87 dias de vazamento, num poço a 1.500 metros de profundidade, a mais ou menos 80 milhas da costa, vazando descontroladamente por 87 dias, certo? Qual a quantidade que vocês imaginam que vazou durante 87 dias um poço de petróleo descontrolado? Né? Foi muito óleo, concorda? 3 meses um poço vazando descontroladamente. Agora, o mais interessante de tudo isso, aquela quantidade toda que vazou durante 90 dias descontroladamente, ela não é capaz suficiente de carregar esse navio aqui. Entendeu? Ela não é aquela carga toda, aquela quantidade toda de óleo que vazou, ela não é capaz de carregar esse navio. E o que eu quero chegar com isso? Que os senhores, olha a responsabilidade. Uma coisa é você estar com um poço a 80 milhas da costa, outra coisa é você estar no comando, né, uma embarcação dessa aqui, onde? Entrando em Angra, entrando em São Sebastião, entrando em São Luís, com uma carga toda concentrada, ou seja, ela está tudo ali, ó, ali tem 4, para vocês terem ideia, esse navio, a capacidade deles são 4,1 milhões de barris, ou seja, a Petrobras produz hoje por dia 2,1 milhões de barris. Né? A ideia é chegar em 2020 na casa dos 4 milhões de barris. Ou seja, com todo esse investimento que está sendo feito no pré-sal, né? Ou seja, a gente vai chegar a um patamar de uma das maiores empresas produtoras do mundo, e essa carga toda ela não carrega um navio PCI. Então, olha a responsabilidade. Tá aí, ó, só para vocês terem ideia, aqui todo mundo é da área, né? Todo mundo. Uma coisa é mostrar isso numa universidade, né? Para engenheiros, para estudantes da universidade, mostrar o navio. Agora, olha como é que é espantoso um navio desse porte. Ou seja, são 4 campos do Maracanã e mais uma grande área. Comprimento desse navio. 69 metros de boa. Para ter ideia, 69 metros de boa, quem conhece o presidente Vargas, ele iria não daria de calçada a calçada, ou seja, ele não caberia ali do Guanabara até o outro lado da rua. E aí, o que está acontecendo? Hoje, esses navios, né, aqueles navios convencionais, com passadiço, praça de máquinas, leme, né, hélice, o que está acontecendo? A coisa está evoluindo uma dinâmica tão grande que hoje em dia a gente está olhando para isso aí e parece que é um navio, né? Mas não é um navio, né? É uma unidade flutuante de produção, ou seja, esse navio ele não tem passadiço, ele não tem praça de máquina, não tem leme, não tem hélice, né? E esse navio aí, ele entrou no porto de Rio Grande. Alguém aqui é de Rio Grande? Você, né? Então esse navio ele entrou no porto de Rio Grande, né? O prático que eu conversei, a manobra é feita daqui, olha, ele fica aqui nessa posição porque você não consegue ver nada, né? E a gente entra com um navio desse, com aquela barra de Rio Grande, quem conhece a barra super radicada, para vocês, entrando com um navio desse porte. Pra vocês terem uma ideia, esse navio aqui era o Barão de Mauá, era um VLCC que a Petrobras tinha, com esse incremento
da autossuficiência, a gente não precisou mais utilizar esses navios para pegar óleo no Golfo Pérsico, ele foi transformado em FPSO. Esse casco aqui foi vendido por 10 milhões de dólares, né, o valor do casco, ele já tinha 25 anos de idade, e se gastou mais 950 milhões de dólares para transformar ele nesse FPSO. Ou seja, a gente está falando de uma embarcação aqui de 1 bilhão de dólares. Certo? Então você imagina a responsabilidade que é de você manobrar nessas condições. Então está aqui algumas comparações, né, do que é um VLCC, muita novidade para os senhores. Né? Um navio desse porte ele é capaz de, é equivalente à carga de 34.700 caminhões. E hoje, né, todo mundo conhece a Frota Nacional de Petroleiros, hoje não é mais Pronap, é Transporte Marítimo, mas hoje ela é uma das maiores frotas de petroleiros do mundo. Não porque ela cresceu desesperadamente e construiu muito navio, pelo contrário, quando eu comecei lá ela tinha 75 navios. Né? A gente produzia naquela época 300 mil barris de petróleo, hoje a gente produz 2 milhões e está só com 52 navios. Mas por quê? Não porque ela cresceu muito, pelo contrário. As outras empresas, depois da acidente da Exxon Valdez, elas resolveram diminuir a frota própria que elas tinham por conta de responsabilidade, ou seja, depois da acidente da Exxon Valdez, que a gente vai falar daqui a pouco, uma empresa que tinha 10 navios, ela resolveu fazer o seguinte, ela resolveu pegar esses 10 navios e criar 10 empresas. Ou seja, se ela tiver um problema acidental, um problema ambiental, ou seja, ela quebrou uma empresa e continua com os outros 9 navios, ou seja, não leva todo mundo junto. E a gente resolveu bancar isso aí, então hoje a gente tem uma frota de 52 navios próprios. Só que a gente está trabalhando com cerca de 100 navios afretados diariamente, ou seja, a gente opera hoje cerca de 150 navios afretados, 150 navios, com uma produção de 2 milhões. Vocês imaginam como vai ser daqui a 10, 9 anos, produzindo o dobro do que a gente está produzindo hoje. Ou seja, estamos com uma encomenda de 40 novos navios para os próximos 3 anos. Então, ao contrário dos outros países lá do Golfo Pérsico, o navio hoje ele é fundamental na cadeia produtiva do nosso negócio, na cadeia produtiva do país. Por quê? Porque quase 90% da nossa produção está onde? Nas nossas bacias oceânicas, ou seja, bacia de Campos, Santos e Espírito Santo. Ou seja, esse óleo todo é movimentado através dessas bacias para o terminal de São Sebastião, Angra e Rio de Janeiro. Tá certo? Esse petróleo vem para as refinarias, basicamente aqui em São Paulo, nós temos as 4 maiores refinarias do país. Esse óleo é refinado em São Paulo, volta para São Sebastião, volta para o litoral. No litoral, ele é distribuído ao longo da cabotagem, ou seja, com esse aumento da produção que a gente tem hoje com a autossuficiência, a gente já está exportando óleo, ou seja, a primeira exportação do pré-sal foi agora, no mês passado, para o Chile, fizemos a primeira exportação de pré-sal. Ainda tem também o óleo importado, alguma coisa que a gente importa, porque durante muitos anos a gente importou óleo árabe leve, né? A gente importava óleo do Golfo, e as nossas refinarias todas foram produzidas, criadas para processar esse petróleo leve. E a gente começou a produzir petróleo no Brasil, que é um petróleo mais pesado. Então a gente não importa alguma coisa de um óleo leve para fazer uma mistura, fazer um blend. Mas a gente, então, ou seja, tudo isso é feito o quê? Por navio. E também aquela nossa produção lá na bacia amazônica, lá em Urucu, ela é toda escoada através de navio. Vou falar agora dos acidentes propriamente ditos. Esse aí foi o primeiro grande acidente da indústria do petróleo. Primeiro grande acidente marítimo. Esse aqui é um navio chamado Torre Canyon. A gente está falando aqui de 40 e poucos anos atrás, né? Esse foi em 1967. Aqui vocês estão vendo os helicópteros da Marinha Britânica. E o navio encalhou aí com 119 mil toneladas de óleo. E naquela época não existia especialista, não existia equipamento de combate à poluição. E qual foi a decisão mais razoável que eles acharam para minimizar esse impacto? Você pode ver aqui, ó, a boreste do navio, você está vendo aqui, isso aqui é a mancha de óleo já vazando. A decisão foi o seguinte: não existia planos nem recursos, né, suficiente, não existiam as compensações também, que eu vou falar muito rapidamente. E aí optaram por bombardear o navio. Ou seja, optaram por bombardear o navio ia explodir, pegar fogo. Só que aconteceu o seguinte, ó, eles bombardearam o navio não explodiu,
Tá certo? Não pegou fogo. E aí, foi 190 mil toneladas de óleo vazado. E as consequências disso? Aqui são outros acidentes, aqui tá, ó, o acidente do Torre Quente. A outra coisa importante é mostrar é o seguinte, eu vou mostrar esses volumes aqui. Quando eu falo de acidente para vocês, qual é o primeiro acidente ambiental que a gente vem à mente aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil. Baía de Guanabara, né? Aquele acidente lá no Rio Iguaçu, queiramento da P-36, Bahamas, né? Que foi em Rio Grande. Vicunha. Marina, né? Marina. Norma, tá certo. A gente está falando de todos esses acidentes que a gente falou, o maior deles, qual foi o volume vazado? Aço Fúrio, mas foi 8 mil metros cúbicos. 8 mil não. 9 mil metros cúbicos. Tá certo? O acidente da Baía de Guanabara foi 1.200 metros cúbicos. O acidente da P-36 foi 1.200 metros cúbicos de diesel. Então ele está falando na casa dos 1.000 metros cúbicos. Olha esses acidentes aqui, ó. 119 mil, 83 mil, 223 mil. O caçula dessa história toda é o Exxon Valdez, por incrível que pareça. Tá? O Exxon Valdez, eu vou mostrar para vocês, na lista dos 50 maiores acidentes, dos 50 maiores acidentes de quantidade vazada, o Exxon Valdez não aparece nessa lista. Tá? A gente, pegando a lista dos 50 maiores em volume, o Exxon Valdez está fora dessa lista. E o Exxon Valdez foi um acidente, o principal caso do acidente do Exxon Valdez. Era uma navegação que existiu prático, por medidas econômicas. Se tirou o prático dessa manobra, e aí depois que aconteceu o acidente, o que aconteceu? Voltou a navegação com rumos práticos. E eu vou mostrar aqui esses 36 mil esses 36 mil toneladas, o estrago que isso provocou. Então está aqui outros acidentes, o Braille 83 mil, o Simpress 72 mil, EGC 71 mil, e as consequências, por exemplo, aquele acidente do Torre Canyon foi dano ecológico aproximado de 10 anos para ser totalmente recuperado. Por que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção o seguinte, como aconteceu o exemplo que o senhor deu, a coisa vai acontecendo e graças a Deus nunca acontece nada, né? Dá sorte, bate na trave, mas tem um dia que vai acontecer, e quando acontece, é isso aqui, ó, você imagina um dano ecológico que você vai levar 10 anos para você recuperar. Ou seja, se verificou a necessidade de equipamentos e pessoas especializadas e início da criação das convenções internacionais. Aqui está outro acidente também, olha que foto horrorosa. Um navio com 250 mil toneladas. O Amorca diz. Encalhou também. Normalmente esses acidentes, né, o que acontece? É encalhe ou colisão. Normalmente quando você tem um encalhe e colisão, por quê? Encalhe porque você está navegando em águas restritas, né? E a colisão também você está normalmente uma separação de tráfego. Normalmente, né, isso ocorre quando? Quando você está próximo da costa, você está entrando e saindo do porto. Dificilmente você encalha em alto mar, dificilmente você tem a colisão de dois navios no meio do oceano. Certo? Então está aqui, olha, a resposta desse acidente. Ou seja, 2 semanas de atraso para iniciar a resposta. Imagina uma mancha de 33 por 150 km. Né? Não é uma mancha que você vai recolher com barreira, com skimmer. Você não tem como. 150 km de mancha. Né? Vai lá do Rio a Cabo Frio. Rio passa de Cabo Frio, né? 20 mil pássaros mortos, 9 mil toneladas de óleo contaminado. As consequências desse acidente. Pagamento das indenizações. Levaram até 25 anos para ser realizado. Imagina a indenização se rolando na justiça. Né? Compensações relativas a vazamento de óleo foram consideravelmente aumentadas. O que? A coisa foi crescendo exponencialmente. Está aí o Exxon Valdez. Ele encalhou bem próximo da costa. Vocês podem ver aí pela foto. Né? 38 mil toneladas. Olha que interessante aqui. 2,3 bi só de limpeza. Não vou nem entrar no detalhe do resto da pizza. Ou seja, 2,3 bilhões de dólares só de limpeza. Um acidente que não está entre os 50 maiores em volume. Tá certo? Olha o custo disso. Isso aí é o equivalente a quantos rebocadores azimutares? Né? Isso aí é equivalente a quantos navios? Para vocês terem ideia, o programa de renovação da frota hoje, né, a construção de 40 navios, está em torno de 2 bilhões de dólares. Ou seja, você consegue construir 40 navios com 2 bilhões de dólares.
E só de limpeza aqui, isso detalhe por quê? Isso porque ele está falando de um acidente há 22 anos atrás. Hoje em dia a realidade é completamente diferente, né? O custo, as multas, as indenizações são muito maiores.